luz, a paz, saúde, a cura venha para todos nós. Feche seus olhos, relaxe o corpo. Vamos fazer o Evangelho no lar. A necessidade da encarnação. São Luís. A encarnação é a punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessário para eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então é importante aproveitar cada encarnação, fazer o bem, falar o bem, praticar só o bem e avançar no caminho da evolução espiritual. Que Deus nos ouça, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine para sempre. Agora vamos pedir aos mentores que fluidifiquem nossa água, que ela se transforme num verdadeiro remédio, aquilo que precisamos, que assim seja. Bebamos a água bem devagar. A luz, a paz, saúde, a cura venha para todos nós. Feche seus olhos, relaxe o corpo. Vamos fazer o Evangelho no lar. A necessidade da encarnação. São Luís. A encarnação é a punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessário para eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça.
mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então é importante aproveitar cada encarnação, fazer o bem, falar o bem, praticar só o bem e avançar no caminho da evolução espiritual. Que Deus nos ouça, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine para sempre. Agora vamos pedir aos mentores que fluidifiquem nossa água, que ela se transforme num verdadeiro remédio, aquilo que precisamos, que assim seja. Bebamos a água bem devagar. A luz, a paz, saúde, a cura venha para todos nós. Feche seus olhos, relaxe o corpo. Vamos fazer o Evangelho no lar. A necessidade da encarnação. São Luís. A encarnação é a punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessário para eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve atenuar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então é importante aproveitar cada encarnação, fazer o bem, falar o bem, praticar só o bem e avançar no caminho da evolução espiritual. Que Deus nos ouça, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine para sempre. Agora vamos pedir aos mentores que fluidifiquem nossa água, que ela se transforme num verdadeiro remédio,
aquilo que precisamos, que assim seja. Bebamos a água bem devagar. A luz, a paz, saúde e cura venha para todos nós. Feche seus olhos, relaxe o corpo. Vamos fazer o Evangelho no lar. A necessidade da encarnação. São Luís. A encarnação é a punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessário para eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então é importante aproveitar cada encarnação, fazer o bem, falar o bem, praticar só o bem e avançar no caminho da evolução espiritual. Que Deus nos ouça, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine para sempre. Agora vamos pedir aos mentores que fluidifiquem nossa água, que ela se transforme num verdadeiro remédio, aquilo que precisamos, que assim seja. Bebamos a água bem devagar. A luz, a paz, saúde e cura venha para todos nós. Feche seus olhos, relaxe o corpo. Vamos fazer o Evangelho no lar. A necessidade da encarnação. São Luís. A encarnação é a punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessário para eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos.
É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então é importante aproveitar cada encarnação, fazer o bem, falar o bem, praticar só o bem e avançar no caminho da evolução espiritual. Que Deus nos ouça, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine para sempre. Agora vamos pedir aos mentores que fluidifiquem nossa água, que ela se transforme num verdadeiro remédio, aquilo que precisamos, que assim seja. A luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós. Feche seus olhos, relaxe o corpo. Vamos fazer o Evangelho no lar. A necessidade da encarnação. São Luís. A encarnação é a punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessário para eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve atenuar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então é importante aproveitar cada encarnação, fazer o bem, falar o bem, praticar só o bem e avançar no caminho da evolução espiritual. Que Deus nos ouça, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine para sempre. Agora vamos pedir aos mentores que fluidifiquem nossa água,
que ela se transforme num verdadeiro remédio, aquilo que precisamos, que assim seja. Bebamos a água bem devagar. A luz, a paz, saúde e cura venha para todos nós. Feche seus olhos, relaxe o corpo. Vamos fazer o Evangelho no lar. A necessidade da encarnação. São Luís. A encarnação é a punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessário para eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve atenuar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então é importante aproveitar cada encarnação, fazer o bem, falar o bem, praticar só o bem e avançar no caminho da evolução espiritual. Que Deus nos ouça, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine para sempre. Agora vamos pedir aos mentores que fluidifiquem nossa água, que ela se transforme num verdadeiro remédio, aquilo que precisamos, que assim seja. Bebamos a água bem devagar. A luz, a paz, saúde e cura venha para todos nós. Feche seus olhos, relaxe o corpo. Vamos fazer o Evangelho no lar. A necessidade da encarnação. São Luís. A encarnação é a punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessário para eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência.
Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então é importante aproveitar cada encarnação, fazer o bem, falar o bem, praticar só o bem e avançar no caminho da evolução espiritual. Que Deus nos ouça, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine para sempre. Agora vamos pedir aos mentores que fluidifiquem nossa água, que ela se transforme num verdadeiro remédio, aquilo que precisamos, que assim seja. Bebamos a água bem devagar. A luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós. Feche seus olhos, relaxe o corpo. Vamos fazer o Evangelho no lar. A necessidade da encarnação. São Luís. A encarnação é a punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessário para eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo.
Então é importante aproveitar cada encarnação, fazer o bem, falar o bem, praticar só o bem e avançar no caminho da evolução espiritual. Que Deus nos ouça, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine para sempre. Agora vamos pedir aos mentores que fluidifiquem nossa água, que ela se transforme num verdadeiro remédio, aquilo que precisamos, que assim seja. Bebamos a